diante da realidade terrível, da enorme mortandade de crianças nos ventres maternos, nós nos perguntamos por quê. Se não é necessário para interrupção da gestação, separação da gestante do filho resultante de abuso sexual, se não se faz pior, traz risco maior à saúde, à vida da gestante. Por quê? Por quê? Vamos começar a ver hoje os motivos. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, Deus abençoe a todos, que bênção estarmos juntos. Meu nome é Manuel Guimarães e nós estamos aqui novamente para enfrentar esses grandes desafios para o cristianismo no nosso tempo, no século XXI. Começamos os nossos assuntos pelo assunto do aborto, da defesa da vida intrauterina. Nos primeiros 2 vídeos nós falamos de como se trata realmente de uma vida humana, em que, portanto, sendo uma vida humana, não se pode ceifá-la por pretexto nenhum. Depois nos últimos 2 vídeos, nós falamos sobre os debates atuais, a situação atual, tanto em termos normativos no Brasil, quanto a grande disputa ideológica, a tentativa de acusação dos defensores da vida, de defensores do estuprador, enfim, e o quanto a chave que se tem para aumentar o número de mortes no ventre materno, sempre nessa seara, né, sob essa justificativa das gravidezes resultantes de estupro, de abuso sexual. Embora querem ampliação dos casos de autorização de morte, na verdade, em muitos aspectos, não se mostrem preocupados com a penalização dos abusadores. Mas sim, os defensores da vida se apresentam mais como quem busca essa responsabilização. Mas hoje nós nos propomos a iniciar o estudo do porquê se quer promover tanto esses casos, a morte de bebês nos ventres maternos. Por quê se faz tanto esforço? Se em qualquer situação sempre há um risco à saúde e à vida da gestante o procedimento abortivo. Se pode separar a gestante do bebê fruto de estupro pelo parto. Se trata de uma vida humana, por quê? Por que se faz tanta questão? Qual é o objetivo de se aumentar tanto, de se querer legalizar? Por que tanto se fala de que é direito da mulher? E a grande resposta que nós vamos ver que está por trás de tudo é que as grandes elites ocidentais, no Oriente também, especialmente na Rússia e na China, mas aí capitaneados pela chefia das suas nações, não é o nosso caso, não é o que nós vivemos aqui no Ocidente. No Ocidente, as grandes elites acreditam, quando nós falamos do espalhar-se dos erros da Rússia, nós falamos um pouquinho da elite globalista, que tem aquela ideologia da sociedade fabiana, que acredita que a sociedade deveria se dividir em 2 grandes classes, pelo menos em classes, e que há uma classe dirigente que governa, que comanda, que resolve os problemas, que determina as coisas, e uma classe governada com uma separação absoluta entre essas 2 classes. Uma diferenciação genética entre as classes. Uma classe superior e outra inferior. E nesse sentido, sempre se teve como o controle populacional como um meio de poder absolutamente necessário e o controle da natalidade como necessário, como um elemento imprescindível do ser da sociedade. Como nós já tínhamos falado, essa mentalidade, uma mentalidade laicista, cientificista, que não vinha desde o fim da Idade Média, mas no final da Idade Média a mentalidade começou a mudar, e essa mentalidade laicista, secularista, cientificista, materialista, ela está no ápice no século XIX, né, pelo menos na elite científica, na elite política do século XIX. E eles acreditam, então, que a humanidade ela vai rumar para um futuro glorioso, um futuro em que tudo vai dar certo, porque a ciência vai evoluir, vai resolver todos os problemas. Hoje nós já não temos tanta essa ilusão, né, porque no século XX nós vimos as 2 grandes guerras, nós vimos os horrores que o ser humano também é capaz de fazer, mesmo com toda a evolução científica. Mas ali no século XIX, no início do século XX,
Havia muito essa esperança. E depois, com a descoberta da genética, ela como meio dessa evolução humana também. Só que para isso teria que haver, a sociedade teria que se deixar guiar pela ciência, um guiamento técnico. E nesse guiamento técnico-científico, entrando ali a mentalidade da seleção natural de Darwin, dos mais fortes sobreviverem, dos geneticamente mais evoluídos continuarem, e os geneticamente menos evoluídos saírem para a humanidade melhorar, isso já está um pouco no livro A Descendência do Homem, do próprio Charles Darwin. Nós temos que fazer que quem reproduza na sociedade sejam os elementos geneticamente superiores, não os geneticamente inferiores. Aí a sociedade vai melhorar geneticamente. Mas no final do século XIX e início do século XX, até Adolf Hitler, ele é um grande herdeiro disso. Ele acredita nessa superioridade genética da raça ariana, e é isso que ele quer fazer. De certo modo, uma grande vantagem que se teve foi que essa mentalidade eugenista se queimou justamente por Hitler ter sido um grande adepto dela, né? Bom, mas a elite globalista, a sociedade fabiana, como nós falamos, tinham os seus fundadores lá, entre eles estava lá Bertrand Russell. Eu vou ler aqui um trecho do livro dele, A Perspectiva Científica. Bertrand Russell tinha muito essa ideia da ciência guiando toda a sociedade. E ele é um dos mentores do que viria a ser a elite globalista de hoje, é um dos fundadores da sociedade fabiana, é um dos guris dessa elite que se vê no século XX e agora no século XXI. São herdeiros daqueles que foram conduzidos pelo Bertrand Russell. E o que o Bertrand Russell diz no seu livro A Perspectiva Científica é chocante, realmente quase inacreditável. Ele diz assim: se levar a sério ao mesmo tempo o controle da qualidade e quantidade, ele está falando da reprodução humana, podemos esperar que, em cada geração, se escolha cerca de 25% das mulheres e 5% dos homens para serem os pais da nova geração. O restante da população será esterilizada. A ideia de Bertrand Russell é, em cada geração, escolher 25% das mulheres e 5% dos homens, geneticamente superiores, para gerar a próxima geração. E o resto deve ser esterilizada. Por que um percentual maior de mulheres? Porque as mulheres têm o tempo da gestação. Os homens, basta estarem ativos no momento da relação sexual para gerar a nova geração. As mulheres têm todo o tempo da gestação. Então precisa de um percentual maior de mulheres para ter filhos o bastante para gerar a nova geração. Ele diz assim: as mulheres escolhidas para mãe darão à luz 8 ou 9 filhos. Elas poderão ter relações sexuais com os homens que desejarem, desde que eles sejam estéreis. A ideia de Bertrand Russell é que as relações sexuais são uma coisa completamente independente da reprodução humana. A reprodução humana, ele diz expressamente, a reprodução humana é uma coisa séria demais para deixar de ser um assunto de Estado. É o Estado que tem que guiar a reprodução humana. Agora, as relações sexuais é uma diversão, é uma brincadeira, desde que sejam estéreis. Por outro lado, a reprodução será considerada como um assunto de interesse do Estado, está aqui. E, portanto, não poderá depender de livres escolhas dos indivíduos em causa. Não dá para as pessoas escolherem, não vamos casar com fulano e ter filho. Não! Isso é um assunto de Estado. Isso aí a ciência tem que determinar. Os geneticamente superiores que vão se juntar e ter filhos. Talvez se convenha que a inseminação artificial seja mais segura e menos embaraçante pelo fato de evitar qualquer contato pessoal no futuro, do futuro pai e da futura mãe. Mas a gente possa até evitar essas relações sexuais e faça só para inseminação artificial. Mas enfim, então, vejam, essa é a ideia. Vejam o nível de controle populacional. Isso está no livro A Perspectiva Científica, de Bertrand Russell, no Brasil, publicado pela editora Companhia Editora Nacional, em 1977. São Paulo, páginas 195 a 197. Esse trecho, provavelmente aqui já mais na 197. Veja, então, o controle da população é fundamental. O controle da população, o controle da natalidade. E o primeiro passo disso é algum controle sobre a natalidade das pessoas. E o incentivo ao aborto, veja, hoje nós estamos longe disso.
Hoje essa ideia, ela já não é mais nem... Isso aqui não era tão defendido à luz do dia, né? Isso aqui era falando para o pessoal que seria das fundações Ford, MacArthur, Rockefeller, etc. Para depois... Mas porque esse livro foi publicado no Brasil em 77, mas essas ideias são lá dos anos 30, 40, essa publicação original do século passado. Mas ele chega a publicar isso, né? Para todas as pessoas tomarem conhecimento. Agora, hoje em dia... Ele já não se fala mais isso tão abertamente. Mas você vê essa ideia de controle da população, o planeta tem pessoas demais, nós temos que diminuir a população, altamente disseminada. Grandes celebridades, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, todo esse pessoal. A Terra tem 8 bilhões de habitantes, ela teria que ter no máximo 1 bilhão. A gente que fala que teria que ter 200 mil, 1 bilhão é 1/8 da população mundial. Teria que diminuir em 7/8. 200 milhões seriam 1/40. Teria que se manter só uma a cada 40 pessoas. É preciso urgentemente multiplicar os abortos para isso. É preciso multiplicar os abortos. O Bertrand Russell diz coisas horrorosas para a diminuição da população. Inclusive realização de guerras, enfim. Tudo dito pelas suas próprias palavras. Então, veja que existe sim essa ideia de controle da população. Que o aborto, a morte de crianças no ventre materno, é o primeiro meio para se fazer isso. Eu já havia comentado dessa ideia de sociedade do Bertrand Russell, o grande exemplo é aquele que está no livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. Lá, se passa no futuro, a sociedade é exatamente assim. A sexualidade é livre, as pessoas são incentivadas à sexualidade desde a infância. Né? São crianças já têm relações sexuais como mero prazer, mera extração de prazer. Agora, a reprodução ela é coordenada pelo Estado, é geneticamente controlada pelo Estado. Uma coisa bem mais avançada, se imaginava que seria o futuro. Um futuro mais distante, né? Não como nós estamos hoje. E veja que também o livro 1984, do George Orwell, veja, o Aldous Huxley escreveu O Admirável Mundo Novo, olhando para essa sociedade que o Bertrand Russell apontava. Em 1984, o George Orwell ele está olhando para a União Soviética de então, e para o que seria a evolução da União Soviética de então. E lá também, a reprodução também é controlada. Quem vai ter filhos são aqueles que o Estado determina. Fulano vai com Beltrana e vocês vão ter filho. Só que nos proletários a coisa já era menos controlada. Era uma parte do Estado que o Estado já não controlava tão bem assim. Ele imaginava que a União Soviética, do rumo que ela ia gerar isso. Marx e Engels, no Manifesto Comunista, já dizia que os filhos teriam que ser controlados pelo Estado. Então, essa ideia ela está muito presente. Toda a reprodução humana tem que ser controlada pelo Estado. E o primeiro passo disso é o aborto. O primeiro passo disso é desacostumar as famílias como nós temos. Então, a elite globalista incentiva todo o tipo de iniciativa para controlar a reprodução humana, para diminuir as taxas de natalidade. Fomentando, sim, os mais diversos temores. Na época de Malthus, lá, que é antes de sair de elite globalista, ele realmente acreditava que o alimento do mundo iria acabar. Depois falou diversas coisas, buraco na camada de ozônio, chuva ácida, o mundo vai acabar por causa da chuva ácida, por causa da buraco na camada de ozônio, das mudanças climáticas, enfim. Tudo são necessidades de redução da população global. Então, se incentiva pelo aborto, pela fragilização das famílias, ao fomento de relações familiares menos estáveis, né? Momento de divórcio, uniões estáveis, solubilidade do matrimônio, acabar com essa ideia de matrimônio, uniões homoafetivas, né? Porque uniões homoafetivas não geram filhos naturais, métodos contraconceptivos, tudo isso. E o aborto, a morte das crianças nos ventres maternos no meio. Esse é o começo da compreensão do porquê se incentiva tanto a mortandade de crianças no ventre materno. Precisamos rezar, pedir a Deus que não permita que esses males aconteçam assim, dessa forma, na humanidade, e atentar de tudo que está por trás. Veja, se é terrível o genocídio do aborto, terríveis também são os motivos que estão por trás da sua propagação. Encerramos por hoje, Deus abençoe a todos. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, e até o nosso próximo vídeo.